Agora sim, estamos gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui preparando mais uma aulinha para vocês sobre números quânticos. É importante vocês se situarem porque números quânticos não tem no material positivo, tá? Então, esse conteúdo vocês vão ficar só com essa videoaula e alguma atividade que eu passar para vocês fazerem em cima, tá ok? Então, não tem na apostila, mas cai em vestibular, cai no Enem. Então, números quânticos. O que são esses tais números quânticos? Vamos tentar entender. Bom, para a gente entender o que são os números quânticos, eu trago aqui um mapa. Para vocês se localizarem nesse mapa, vocês precisam só de duas coordenadas, longitude e latitude, ou seja, x e y. Mas nós vivemos em três dimensões. Como é que nós vivemos em três dimensões e na hora de nos localizarmos em um mapa, a gente precisa só de duas dimensões, só de x e y? Porque essa terceira coordenada, essa terceira referência, ela ia dizer para a gente qual seria a nossa distância em relação ao núcleo da Terra, como o exemplo está colocando para a gente. Então, como a gente está sempre sobre a superfície da Terra, não é interessante a gente saber qual é a nossa distância em relação ao núcleo da Terra. Ela é uma coordenada que se faz desnecessária, a não ser que você esteja se deslocando aí em um veículo de transporte que saia da superfície, como por exemplo helicóptero e avião, e esses daí sim vão precisar desse terceiro ponto de referência, eles usam lá o altímetro, que vai dar a distância deles em relação à Terra, por exemplo, daria essa terceira referência, tá? Então, como a gente vai posicionar, né, dizer aonde estão e dizer qual é a quantidade de energia de cada elétron de um átomo, a gente vai precisar aí de pelo menos quatro pontos de referência, tá? Depois eu explico por que 4 e não 3 coordenadas, tá? Números quânticos, vamos começar pelo primeiro então. Número quântico principal, a gente usa a letra N para representar. Por que o N, professor? Porque nós temos a camada, e a camada é chamada de nível de energia, né? Então nós temos 7 camadas, ou 7 níveis de energia, e cada nível de energia recebe um númerozinho para si. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem simples. Em vez de chamar de camada K, eu posso chamar de primeiro nível, ou N valendo 1 para ele. É isso que seria o número quântico principal. Depois a gente vai fazer um exemplo, tá? Então, número quântico secundário, a gente tem a letra L para representar. Número quântico secundário já foi chamado durante muito tempo de número quântico azimutal, não está mais sendo chamado, está caindo em desuso o termo azimutal. O termo mais atual é número quântico de momento angular, tá? Mas se aparecer um azimutal, provavelmente no exercício mais antigo, é deste número quântico que estamos falando. Então, a gente tem os 4 subníveis, Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental, S, P, D e F, e tem um L para cada um deles, tem um número quântico para cada um deles, o número quântico ali vai começar a partir do 0, 1, 2 e 3. O que é importante salientar com vocês é que o número quântico principal começa de 1, enquanto que o número quântico secundário parte de 0, tá? Tomem cuidado com isso. Então vamos fazer alguns exemplos. Para a gente fazer esses exemplos, eu vou pegar alguns elementos lá da tabela periódica e eu precisaria fazer a distribuição eletrônica de cada um deles. Para a gente não perder tempo aqui, né, e não ficar gastando slide com a distribuição, eu peguei o mais importante de toda a sequência energética de cada um desses elementos, que é o subnível mais energético. Não sei se vocês lembram, mas o subnível mais energético é o subnível que você colocou por último na distribuição eletrônica, tá? Então, no caso ali, hidrogênio 1s1, no caso oxigênio 2p4, 3d9 para o cobre e para o ômio 4f4, 4f11. Então, cada um desses elementos aí teve uma distribuição eletrônica, eu peguei o subnível mais energético de cada um deles para a gente representar os números quânticos. E aí, bem simples, começando pelos dois primeiros, o N e o L para cada um deles. Hidrogênio. Como o hidrogênio terminou em 1s1, qual é o N dele? Qual é a camada em que está o subnível mais energético dele? É a camada 1, né? E a camada 1 vale 1. Olha que fácil. Já o L, que é o número quântico secundário, a gente vai ter que olhar para o subnível. O subnível é S. E aí a gente vem aqui embaixo, ó, subnível S tem o L valendo 0. Pronto. Só isso, não tem dificuldade. Então é só olhar o nível, ó. O oxigênio terminou em 2p4, então o subnível mais energético é o 2p4. Quem é o N para ele? É o 2.
E o L, para ele, como a letrinha é a letrinha P, a gente vem aqui, P vale sempre 1. Pronto. O cobre, 3D9, nível 3. Subnível D. D vale 2 aqui na tabelinha. Ó. D vale 2. Pronto, bem simples. Ômio, 4F11. Então o N é 4. E como é F, o L vale 3. Bem simples. O rádio, 7S2. 7S2. Nível 7. Subnível S e o S vale 0. Alumínio, 3P1. Como é 3, o N vale 3. P vale 1 aqui, ó. Ceabórgio, 6D4, nível 6º, subnível D vale 2. Por último, o urânio, 5F4, o N vale 5 e o F vale 3. O F, né? O L do F vale 3. Prontinho, fechou os dois números quânticos, bem simples, né? Bom, agora o número quântico terciário, o número quântico magnético. É ele que vai dizer para a gente o orbital atômico. Então a gente ainda não sabe o que é orbital, professor. Muito bem, vamos com calma. Primeira coisa que a gente precisa saber, a quantidade de elétrons que cabem em cada orbital. Mas antes de a gente partir para aquela observaçãozinha ali, vou voltar um pouquinho com vocês. Pensa, a gente falou em camada. As camadas são divididas em subníveis, ou seja, nível é dividido em subnível. O que é o orbital? É a divisão do subnível. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou lá nos 3 cientistas que, né, formaram os pressupostos teóricos para a compreensão do modelo atômico atual, a gente falou lá do de Broglie, a gente falou do Einstein, não a gente falou do Einstein, a gente falou do Werner, do Heisenberg, e por último a gente falou do Schrödinger. Não sei se vocês lembram daquela aula. E a gente falou do Schrödinger, e o Schrödinger mostrou as equações dos orbitais atômicos. Então, eram equações que descreviam, né, as formas dos orbitais atômicos, que não são nada mais nada menos que as divisões dos subníveis de energia, tá? Dos subníveis de energia do átomo. Então, primeira coisa, cada orbital, não importa o tipo dele, sempre 2 elétrons. Então a pergunta sempre vai ser essa: quantos pares de elétrons cabem em, tá? Então, para a gente entender dentro do subnível S, olha lá, subnível S, você tem um parzinho de elétrons só dentro dele. A pergunta que eu vou te fazer é: quantos pares de elétron cabem dentro do subnível S? Se só cabem 2 elétrons, eu só posso colocar um par ali dentro. Então, se é um par ali dentro, eu só vou ter um orbital do tipo S, tá? Então, como eu tenho um par de elétron, quantos pares tenho dentro do subnível S? Eu tenho apenas um par, um único orbital. E a forma do orbital é esférica, forma de esfera. Quando a gente vai falar no orbital P, vocês têm que lembrar que são 6 elétrons dentro do subnível P. Se são 6 elétrons, eles vão formar quantos pares? Se são 6 elétrons, de 2 em 2 eu consigo 3 pares. Então, por isso que a gente observa 3 orbitais, tá? Os orbitais aqui representados, né? Z, X e Y, certo? Então, a gente tem os orbitais X, Y e Z. Por isso que a gente pode falar em PX, PY e PZ, tá? Mas não vamos perder tempo. Quero que vocês observem as formas e quantos orbitais eram, né? Subnível S, forma esférica e um único orbital. Subnível P, ele vai ter 6 elétrons, por isso 3 orbitais, e a forma dele é essa forma que a gente chama de halteres. São 2 balõezinhos presos por um único ponto, tá? Ah, professor, e o S e o P foram, e o D e o F? A forma do D e o F é muito complexa para a gente mostrar para vocês em 2 dimensões. Então a gente acaba não abordando. Até porque, quando a gente vai falar em ligações químicas, dentro da ideia de ligações químicas, a gente só precisa falar em octeto. E os octetos, eles preenchem os subníveis SP. Então a forma dos subníveis SP é que é importante para a gente falar em ligação química. Então, forma de orbital S e D é D e F,
a princípio, não vão ser trabalhadas, tá? O que eu tenho aqui? Uma representação dos orbitais atômicos. Eu tenho os orbitais S. Olha, observa o seguinte, só tem uma caixinha porque só tem um orbital S dentro do subnível S. Agora, quando eu venho para o subnível P, eu tenho 3 caixinhas porque eu tenho 3 orbitais, 3 parzinhos de elétron dentro do subnível P. Já no subnível D, não sei se vocês lembram, mas existia um limite de 10 elétrons. Quantos parzinhos vão ser? 10 elétrons vão formar 5 parzinhos, por isso 5 orbitais, 5 caixinhas. Já o subnível F, limite de 14 elétrons, quantos parzinhos formam? 7 parzinhos, por isso 7 orbitais desenhados aqui. Esses números são importantes, você tem que lembrar quando for desenhar, e você vai ter que desenhar, sempre o meio é zero. E aí é igual o plano cartesiano lá quando você monta o eixo das abscissas, o eixo X, né? Onde você tem para a direita positivo, para a esquerda negativo. Tá complicado, tá embolando, professor. Calma que a gente vai ver no exemplo bem tranquilinho, tá? Por último, o número quântico de spin. Número quântico de spin significa giro. A letrinha para ele é S, a letrinha para o magnético é M. A gente vai ter que ver o exemplo em seguida. E aí é bem simples o número quântico de spin. Se tiver um elétron só, menos meio. Se tiver 2 elétrons, mais meio. Pronto, é só isso. Se tiver um elétron, menos meio. 2 elétrons, mais meio. Só. Tá? Vamos ver um exemplo que talvez fique mais fácil, assim parece que está meio complicado. Mas vamos lá. Exemplos. Então, a gente está pegando aí o hidrogênio, que a gente já tinha dito o N e o L para ele, mas eu quero que vocês digam novamente para mim. N valendo 1, L valendo 0. E agora, o M. Para dizer o M, tem que desenhar a caixinha. Se é subnível S, lembrando que o subnível S tem limite de 2 elétrons, quantas caixinhas eu devo desenhar? Quantos parzinhos podem ocupar o subnível S? Só um parzinho, só uma caixinha, e é a caixinha 0. Agora a gente tem que colocar elétrons lá dentro. Quantos elétrons eu tenho que colocar? O hidrogênio é 1s1, então só tem um elétron. Regra de Hund, tá? Primeiro elétron sempre para cima. Então tá lá o elétron para cima. Olha que difícil. Qual é a caixinha em que o elétron parou? Caixinha 0. Então o M vale 0. Só. Nessa caixinha em que eu coloquei esse último elétronzinho aí, esse último elétron, tem um ou tem 2 elétrons? Um elétron só. Se só tem um elétron, é menos meio. Qualquer coisa a gente volta no slide anterior para marcar, tá? Mas é 0 e menos meio. Vamos pegar um exemplo onde tenha mais coisas, né? Uma caixinha só é bem fácil. 2p4, então N2, P vale 1. Agora, na hora do M, eu preciso saber quantas caixinhas. Se eu tenho subnível P tem um limite de 6 elétrons, 6 vão ser quantos pares? 3 pares, 3 caixinhas. A do meio é 0, a da direita positiva, a da esquerda negativa. Vamos colocar quantos elétrons lá dentro, professor? Vamos olhar na distribuição. A distribuição está dizendo para mim que é 4. Então, 4 elétrons. Regra de Hund, todo mundo para cima. Então, olha só, para a direita ou para cima? Primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron. Pronto, ocupei todas as caixinhas para cima. Agora eu tenho que voltar e ocupá-las para baixo. É isso que diz a regra de Hund, tá? Primeiro preenche todo mundo para a direita e para cima. Agora todo mundo para baixo e para a direita novamente, começando do início aqui da extremidade esquerda. Então, eu vou colocar o quarto elétron nessa caixinha aqui, certo? Como é que eu vou saber quem é M e quem é S, professor? Bom, a pergunta que se faz na hora é a seguinte. Aqui tem 4 elétrons. Qual foi o último elétron que eu coloquei desses 4 aqui? O último que eu coloquei foi esse para baixo aqui, ó. Então, esse último que eu coloquei, ele está na caixinha menos 1, por isso que o M vale menos 1. E a pergunta é, nessa caixinha que eu coloquei esse último elétron, tem quantos elétrons? 1 ou 2? Aqui tem 2. Se fosse 1, seria menos meio. Como são 2, a resposta é mais meio. Viu como embolou um pouco mais? Vamos lá, tem mais exemplo. Bora. Cobre, 3D9. N, N3, L, L2. Quantas caixinhas eu faço? Cobre terminou em T.
D tem limite de 10. Quantos parzinhos? 5. 5 caixinhas, a da direita, a do meio é zerada, e aí para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Quantos elétrons eu tenho que colocar lá dentro? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voltando. Olha só, regra de Hund. Esquerda para direita, todo mundo para cima. Então, os primeiros 5 estão aí na tela, todo mundo para cima. Agora que eu tenho que voltar para chegar no 9, já foram 5, faltam mais 4. Então, 6 é para baixo, 7 é para baixo, 8 é para baixo, 9 também. Então, aí está todos os elétrons, todos os 9 do cobre distribuídos. A pergunta é onde eu botei o último. O último que eu botei foi na caixinha mais 1. Caixinha mais 1. Tem 1 ou 2 elétrons. Se tiver 1, é menos. Se tiver 2, é mais. Tem 2, portanto, mais meio. Último exemplo aqui para vocês. Ómio. NLMS. N4. L3, como já tínhamos visto. Quantas caixinhas eu vou fazer? Agora que é F, eu vou fazer 7 caixas. 7 caixas com 11 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O último entrou na caixinha 0 e lá tem 2 elétrons. Tem mais 4 exemplos para a gente fazer. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque senão nosso tempo vai ficar estourado, tá? Então, rádio 7S2. 7S a gente já tinha visto, uma caixinha só, portanto, com 2 elétrons. Vamos lá, 0 mais meio porque tem 2 elétrons. O próximo exemplo é o alumínio, 3P1, então é 3 para o N, 1 para o L, e agora são 3 caixinhas, um elétron só, ele entra na caixinha menos 1, então é menos 1 e menos meio. Próximo exemplo, Ca Borgium, 6D4, então o N é 6, o L vale 2. Quantas caixinhas? 5, porque é D. E aí, 1, 2, 3, 4 elétrons. Terminou de colocar esse elétron na caixinha 1, por isso que o M é 1, como só tem um elétron, menos meio também. Último exemplo, urânio, 5F4, o N é 5, o F faz o L valer 3. São 7 caixinhas, apenas 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. O último entrou na caixinha 0, então o M vale 0 e o S menos meio. Ficamos por aqui. Aliás, escolham um elemento na tabela periódica, escolham alguns, não façam apenas um, né? Escolham alguns elementos na tabela periódica, não precisa ser muito pesado. Escolhe um mais do meio, um mais da lateral, e faça a distribuição eletrônica e diga para a gente, diga para si mesmo quais são os 4 números quânticos para esse elemento, tá ok? Próxima aula, preciso que vocês tragam suas tabelas periódicas. Positivo forneceu tabelas periódicas para vocês. A próxima aula a gente começa a falar sobre tabela periódica, beleza, pessoal? Façam os exercícios. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.